Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e eu tenho o maior prazer de estar trazendo aqui para você esse conteúdo sobre Portugal. Estou em Lisboa, estou aqui na nossa casa, no Atlantic Station, dentro do complexo do Edu Hub. Para mim é uma grande satisfação poder gerar esse conteúdo para você da cidade que nós escolhemos para ter o nosso hub de negócio e do país que nós desenvolvemos a nossa metodologia, que acreditamos que de Portugal você pode levar a sua empresa, o seu negócio para o mundo. E eu quero falar para você sobre um dado do governo de Portugal que comprova o que nós, em teoria, já sabíamos e que na prática tem sido extremamente validado, inclusive por órgãos de governo de Portugal. O número de brasileiros em Portugal tem aumentado ano após ano. No começo de 2021, surgiu um dado do governo de Portugal, do CEF, que é o organismo que cuida da imigração, dizendo que já eram em Portugal, oficialmente, 270 mil brasileiros morando em Portugal. Dados oficiais. A estimativa é que tenhamos entre turistas com vistos em validade ou mesmo que já ficaram em situação não muito legal no sentido de vistos, mais de 400 mil. E aí, um dado interessante que surgiu, também dados oficiais do governo, no mês de setembro, 1º de setembro, quando foi liberada as viagens internacionais e Portugal acolheu e liberou fronteiras para brasileiros, nós tivemos em um mês, de 1º de setembro, pouco mais de um mês, a 10 de outubro, 125 mil brasileiros pousando no aeroporto de Lisboa a partir do Brasil. Se você for somar os dois contingentes, você vai ver que há mais de 500 mil de brasileiros numa população de pouco mais de 10 milhões de brasileiros. No pouco mais de 10 milhões de cidadãos. Portugal, a população é 10 milhões, 10,2, e eu estou falando aqui de quase 500 mil de brasileiros. Por que os brasileiros têm percebido e por que os brasileiros têm acordado para essa possibilidade de vir para Portugal? A grande verdade é que Portugal oferece condições inigualáveis a nenhum país da Europa ou nenhum país da América do Norte ou África para os brasileiros. Portugal tem um dos sistemas de segurança e saúde melhores do mundo. Portugal, boa parte das pessoas pode passar a vida falando português e não vai ter dificuldade, embora a população fale muito inglês. Em Portugal, você tem boas opções de empreender, boas escolas, um sistema público de escolas que funciona, e você tem ainda todo o acolhimento desse povo que nos torna um país irmão. Se a gente percebe um crescimento da população brasileira em Portugal, a gente também percebe um crescimento de oportunidades para negócios tipicamente brasileiros. Afinal, com 500 mil de habitantes, já é possível imaginar negócios que só existam no Brasil fazendo sucesso em Portugal, até para ter como uma opção a população brasileira que vive aqui, ou ter como mercado consumidor a própria população brasileira que vive aqui. Nesse aspecto, eu chamo também a sua atenção para segmentos de beleza que antes não eram vistos aqui. Depilação, por exemplo, era difícil de encontrar. E hoje em dia já existe um mercado, ou início de um mercado nesse segmento, muito em função do número de brasileiros e brasileiras que já existem morando aqui em Portugal. Então, o que nós percebemos à medida que o contingente de brasileiros aumenta em Portugal, aumentam também as oportunidades e aumentam também as dinâmicas possíveis para esses brasileiros que moram aqui. Bem, quer saber mais sobre Portugal? Quer saber mais sobre como você, brasileiro, pode empreender e morar em Portugal? Fale conosco. Nós, inclusive, podemos ajudá-lo na busca do seu novo lar aqui. Quer saber mais sobre isso? Deixa aí a sua mensagem, interaja conosco, assista os nossos eventos e se cadastra na nossa landing page que a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Sou Benício Filho da Atlantic Hub e qualquer demanda em Portugal, saiba que aqui você não está sozinho. Forte abraço.